Pai, nós nos colocamos aqui mais uma vez em total dependência do Senhor. E, Pai, eu suplico ao Senhor que nesse momento seja tomado pela ação do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra com amor, com dedicação, e que os irmãos possam entender, que os irmãos possam compreender cada detalhe que for ministrado aqui, que seja tudo para a Tua glória. Amém? Vamos abrir então em Atos capítulo 1, versículo 4. Eu quero fazer aqui um resumo do que foi falado na semana passada. Então, todos os cultos na exposição, então eu trato disso. Eu faço uma transição aqui, um resumo, aliás, de tudo aquilo que nós falamos a semana passada. Atos capítulo 1, versículo 4. Não tenho pressa de ficar andando com o texto, porque eu garanto para você que é apenas um versículo. Nós vamos aprender muitas coisas aqui hoje. Amém? E digo para você, não vou terminar ele hoje. Então vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 4. Aqui vai dizer assim: estando, em outras traduções eu já disse que estar comendo, né? E comendo com eles, ou estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, e também de mim ouvistes. Eu vou ler de novo. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, e de mim ouvistes. Amém, irmãos? Ao expor este versículo, nós lemos a importância, na semana passada, nós falamos da importância da ressurreição de Cristo corporal. O fato de Cristo comer, eu disse que algumas traduções, como a Almeida Revista Atualizada, a NVI, a King James, a NAA, traz a palavra comendo, e comendo com eles. Por que isso é muito importante para nós hoje? Eu expus isso a semana passada. Tem um pastor que eu quero ser bem direto, aqui eu não sei o nome dele, mas ele é um pastor ativista da esquerda. Ele é um pastor que está nos programas de televisão da Globo. Se eu soubesse o nome eu falava. E infelizmente, irmãos, eu tive que ver um vídeo dele essa semana, deturpando, dizendo que as pessoas da época de Cristo, elas estavam na expectativa tão grande dele ressuscitar, que elas imaginaram isso. Isso foi uma imaginação da parte dessas pessoas. Ou seja, esse pastor que para nós, dentro da linha que ele está seguindo, ele é um falso profeta, ele está dizendo que Cristo não teve uma ressurreição de corpo e em espírito. Por isso que eu trabalhei no versículo 3 e 4, batendo versículos por versículos para mostrar para você. Cristo ressuscitou em corpo e em espírito e ele vive. E se eu souber o nome, eu vou falar, porque eu não tenho problema nenhum com isso. Porque isso é a defesa do Evangelho, isso é uma apologética. Nós precisamos defender a nossa fé e esse tipo de falso pastor precisa ser apresentado para as ovelhas não caírem. Porque ele não defende a ressurreição de Cristo em corpo. Ou seja, o liberalismo tomou conta de uma tal maneira que hoje, infelizmente, esses homens falam adocicadamente, falam com uma oratória bem feita, e uma pessoa que não tem discernimento não sabe diferenciar que nas entrelinhas desse falso profeta, desse falso pregador do Evangelho, que ele não prega o Evangelho, ele está mentindo, ele está dizendo que Cristo não ressuscitou, ele está indo contra a fé cristã, ele não é um servo de Cristo, ele não é um pastor do reino de Cristo, ele é um falso profeta. Então, irmãos, e eu deixei bem claro, vários versículos, e Cristo, o fato dele comer com os apóstolos, estando com eles, deixa claro que Cristo ressuscitou em corpo e em espírito. Imaginemos, hoje nós estamos aí comemorando na fé cristã a ressurreição de Cristo. E para esses falsos profetas que estão no meio nosso, dizem que não, isso foi uma coisa da imaginação deles. Isso não foi real. Ok.
Podemos ler isso, né? Eu disse sobre isso, se você depois quiser anotar aí, eu quero acelerar, porque eu já falei sobre isso a semana passada. Atos capítulo 10, versículo 40 e 41, Lucas 24, 40 e 41 também. Bom, pode ser que aqui eu coloquei igual aqui, até me surpreende que é o mesmo versículo, mas está em Atos 10 e Lucas 24. E para todos nós cristãos, a nossa fé só faz sentido se de fato Cristo ressuscitou. Como diz o apóstolo Paulo, seria vã a nossa fé se ele não tivesse ressuscitado. Por que você estaria aqui hoje? Se Cristo não ressuscitou, não faz sentido a nossa fé. Não tem o menor sentido ser cristão se Cristo não tivesse ressuscitado. Qual é a esperança de um cristão? É que quando ele vier a óbito, morrer em Cristo Jesus, naquele dia ele vem e tire você e eu do túmulo, ressuscite nós e nos dê um corpo semelhante ao dele. Essa é a promessa. Vencer a morte também. Cristo venceu a morte, mas nós em Cristo venceremos ela também. Então, irmãos, por isso que nós precisamos pregar o quê? A palavra de Deus, para não cair nesse tipo de falácia. E para todos nós cristãos, como eu já disse, o apóstolo Paulo, então, ele diz que a nossa fé seria em vão se ele não tivesse ressuscitado. Mas de fato Cristo ressuscitou e portanto temos guardado a nossa esperança nele. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 a 20. Também afirmei pelas Escrituras que teremos um corpo semelhante ao de Cristo quando o Pai nos ressuscitar. Veja bem, teremos um corpo semelhante ao de Cristo quando nós ressuscitarmos. Podemos ler isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 58. Irmãos, eu quero dizer algo aqui muito importante. Tem cristãos hoje que não, aliás, evangélicos, que não sabem que vão ressuscitar, que não sabem que terão um corpo incorruptível também. Como eu já disse aqui, um analfabetismo cristão terrível nos dias atuais. Ele não sabe que ele será ressuscitado por Cristo. O Senhor Jesus pede para os discípulos não saírem de Jerusalém até a promessa do Pai se cumprir. Lembrando que eu estou fazendo então um resumo da semana passada. E eu expliquei o motivo pelo qual, porque exatamente no 50º dia, depois da sua morte e ressurreição, se comemora a festa de Pentecostes, a festa da colheita. Aprendemos um pouco sobre as festas comemoradas nesses períodos. A primeira festa é a Páscoa, a festa dos pães ázimos, que é sem fermento, a festa das primícias, que é a festa das 7 semanas da colheita, e a do Pentecostes, que é o último dia, então, o dia da grande comemoração, que é no 50º dia. Então, só um resumo aqui, no calendário nosso, dia 14 para os judeus e dia 15 para nós, lembrando que o dia 14, depois das 6 horas da tarde na quinta-feira, já é sexta-feira para os judeus. E aí nós entendemos a Bíblia Sagrada então que Cristo tomou a sua Páscoa e instituiu a Santa Ceia justamente para nós na quinta-feira, porque para os judeus ali então já era sexta-feira. A festa da Páscoa acontece então no dia 14, vamos dizer assim, dia 15, dia 16, eu estou falando calendário judaico, nesse ano, dia 14, no mesmo dia ali, entre 14 e 15, também a festa dos pães ázimos, eles ficam 7 dias sem comer pão com fermento, é só pão sem fermento, existe várias simbologias por trás disso, principalmente a questão do pecado, da fermentação, isso está também colocado dentro disso. E também a festa das primícias. O que seria isso? É a festa da colheita. Os judeus, eles então ficam 7 semanas colhendo trigo. E quando chega então no 50º dia, eles então param essa colheita. A colheita começa na primeira cefa que nós falamos, no primeiro corte ali, dá início a essa festa. Então são 7 semanas colhendo e chega ali nesse último dia, que é a grande festa. É onde eles levam para o templo as oferendas, eles levam para o templo as melhores colheitas, os melhores frutos. Então, uma grande festa.
Bom, por que eu expliquei isso semana passada? Estou lembrando isso agora. Porque se você não entender isso, você não compreende o ambiente que Jesus estava vivendo na ressurreição, nos 40 dias que ele passou aqui com os discípulos e a festa do Pentecostes. Por que o Espírito Santo desceu na festa de Pentecostes? Veja que o batismo com o Espírito Santo, o capítulo 2 que nós lemos e vemos aquela manifestação extraordinária, sobrenatural, do Espírito Santo enchendo aquele lugar, os apóstolos, os discípulos, falando em outras línguas. Aquele fenômeno, aquela promessa, tem um calendário estipulado por Deus. Então, se você não viu essa pregação, veja, vai estar no YouTube aí para você poder ver. Todos nós precisamos conhecer as verdades que estão enraizadas nos textos. Não podemos jamais separar o Velho Testamento e o Novo, e nem o Novo do Velho. Eles se completam, um responde o outro. O Senhor Deus deixou muitos sinais, na maioria em sua palavra, na Bíblia Sagrada. Todos os acontecimentos na história convergem para os planos do Senhor. E hoje iremos tratar do que se trata esta promessa, tanto do Pai quanto do Filho. Jamais podemos subestimar as datas e festas que o Senhor estabeleceu. O Senhor sempre foi e continua sendo um Deus perfeito em sua organização e calendário. Veja que tudo o que acontece, tudo o que aconteceu, tem todo um significado por trás disso. Irmãos, é extraordinário você ver essa conexão. E a semana passada eu também falei que a representação, Cristo nos chama, nós somos o que dele? Trigo. Existe o joio, existe o trigo. O último dia da festa, a colheita, o Espírito Santo desce, é o dia da comemoração da colheita do trigo. Então eu não vou entrar nesse detalhe porque eu falei isso a semana passada. Bom, para você entender que, eu quero confirmar aqui, eu vou só ler, você não vai precisar abrir, para você entender que nada sai do controle de Deus. E é importante você entender isso. Uma vez eu estava conversando com jovens e um rapaz me questionou dizendo que Deus não pode ser onipresente, onisciente e onipotente ao mesmo tempo. Porque se Ele sabe de todas as coisas, por que Ele permite as coisas acontecendo? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é lógico que eu expus a Bíblia para ele. Tudo que acontece está dentro dos propósitos do Senhor. E se você acompanhar a pregação de quarta-feira de Ruth, nós vamos chegar no dia que Ruth, ela está lá nos campos de Boaz, e ela está justamente nesta época onde está tendo a colheita, onde eles estão colhendo o trigo, e você vê que a festa tem conexão com o que eu estou dizendo. Então, se você acompanhar a história de Ruth, você vai entender que essa época aqui de Pentecostes era a época de colheita também, e que Jesus estava aqui. Bom, Eclesiastes 3:1 vai dizer o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo foi determinado. Tudo. E há tempo para cada coisa. Hebreus 4:13 vai dizer o seguinte: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar. Ou seja, não tem nada escondido dos olhos do Senhor. Tudo está diante dos olhos dele. Ninguém se esconde do Senhor Deus. Leia Salmo 139, vai te ajudar a entender isso também. Em Mateus capítulo 24, 35, vai dizer: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja então, os séculos estão passando e a palavra do Senhor está cumprindo em todos os detalhes. Um dos maiores sinais para a fé cristã e até mesmo judaica é a volta dos judeus para Israel. Irmãos, imaginar Israel em 1947 voltar a se tornar um estado, e hoje tão poderoso que Israel é, o melhor exército do mundo disparado. O exército mais tecnológico do mundo. Os Estados Unidos importam a tecnologia de Israel. Qualquer exército do mundo pensa 1000 vezes antes de querer lutar contra Israel. Porque Israel, hoje nós temos a convicção, é defendido pelo Senhor Deus. É só você ver a Guerra dos 6 Dias, vai conhecer um pouquinho a história. Você vê que eles têm pavor de Israel. Deus está com Israel e nós olhamos e vemos a Bíblia Sagrada se cumprindo.
2016, 2018, 2020, várias tribos que estavam perdidas durante esses centenas de anos estão voltando para Israel. A tribo de Manassés, a tribo de Dan, eles acharam essas tribos e estão voltando para Israel. Coisa extraordinária. A Bíblia Sagrada, ela é um livro maravilhoso e nós ficamos surpreendidos. Continuando então, no versículo 4, nós vamos expor hoje a promessa do Pai ensinada e lembrada pelo Filho. Veja então no versículo 4, Atos capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim: estando com eles, determinou-lhes, o Senhor deu uma ordem, não saiam de Jerusalém. Então, como eu disse, por que eles não saíram de Jerusalém? Porque o Senhor Jesus Cristo já estava determinado que no dia de Pentecostes o Espírito Santo ia descer. A promessa do Pai era esse batismo com o Espírito Santo, para que os apóstolos então recebessem poder de Deus, coragem, intrepidez, ousadia, para serem mártires, serem testemunhas. Nós vamos falar isso no versículo 8. Veja, qualquer cristão hoje que se diz cristão está disposto a morrer por Cristo? Não estão. É mais fácil negar e negociar a fé do que, John Piper vai dizer isso. A igreja de Cristo, a igreja primitiva, ela não negava a fé. A igreja contemporânea, ela negocia. Então veja, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, eu estou falando disso aqui agora, não vou falar sobre esses detalhes hoje, vou falar na semana que vem, mas a centralidade do livro do Atos vai do batismo com o Espírito Santo, e o livro de Atos é nada mais, nada menos esclarecendo a obra do Espírito Santo nesse livro inteiro. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo para podermos, uma obra especial do Espírito Santo, para podermos ser testemunhas. Somente com esta obra do Espírito Santo para cristãos, testemunhares, estarem prontos para morrerem por Cristo. Então, veja bem, aí, mas que esperasse a promessa do Pai. E a pergunta é, qual é essa promessa? Qual que é a promessa do Pai? A promessa do Pai é o Espírito Santo. Essa promessa proporciona superior capacitação, promovida pelo Espírito Santo em nós e através de nós. Na verdade, quem nos batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é nos converger a Cristo, é nos selar em Cristo, no corpo de Cristo. E eu quero que você entenda isso. A promessa do Pai é o Espírito Santo. Em nós e através de nós, para a expansão do reino por meio da pregação do Evangelho. Vale sempre relembrar que o Espírito Santo é uma pessoa, não é um poder, uma força, como os testemunhos de Jeová ensinam. Se você perguntar para eles, eles vão dizer que é uma força. Não, o Espírito Santo é outro consolador, como está lá no Evangelho de João. Jesus disse, eu vou falar desses textos, eu vou, mas enviarei outro no meu lugar. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele faz a obra hoje em nós, por ordem, por essa ordem do Senhor Jesus Cristo, de ter liberado para nós. E eu preciso falar muito sobre, aliás, o livro de Atos inteiro fala sobre o Espírito Santo. Se você não conhece, você vai começar a conhecer quem é o Espírito Santo. Existem livros que até dizem título, o Deus desconhecido, ou Deus desprezado, porque pouco se fala da pessoa do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, nós não temos condições de viver a nossa fé cristã. É impossível. Continuando então, lembrando, o Espírito Santo é uma pessoa, não é poder. Ele tem poder, mas ele é uma pessoa. Vamos ver alguns textos então, bem ligeiro aí, Lucas, Isaías capítulo 32, versículo 15. Vamos ver essa promessa do Pai. No versículo 4 então está dizendo que Jesus diz aos discípulos apóstolos, ficam em Jerusalém, até que a promessa do Pai venha sobre vocês. Aí eu estou perguntando, se eu perguntar aqui, já estou perguntando e respondendo, qual é a promessa do Pai? Se eu perguntar isso, não sei, então você vai aprender agora. Qual é a promessa do Pai? O Pai tem uma promessa e ela começou a ser cumprida naquele dia de Pentecostes. E eu
quero dizer como o Dr. Lloyd Jones diz. Dizer que essa promessa era só para aquela época é cometer um grande erro bíblico. Não. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje, sempre. O que mudou foi o homem em relação ao Espírito Santo e não o Espírito Santo em relação ao homem. Ele é o mesmo. Se hoje a igreja, eu vou usar a frase de outros, até a semana passada eu falei sobre isso, agora não lembro se é do A.W. Tozer, mas diz, veja que, como eu disse, o Espírito Santo é o mesmo hoje, ontem e sempre. O que mudou foi o homem em relação ao Espírito Santo. O que mudou foi o homem. Mas o homem, hoje nós não vivemos avivamento, acho que é John Piper, nós não vivemos avivamento hoje porque a igreja está acostumada demais a viver sem ele. A igreja está satisfeita em viver sem a ação do Espírito Santo. A igreja está satisfeita com os louvores, a igreja está satisfeita com os congressos, a igreja está satisfeita com as atividades, a igreja está satisfeita com os calendários, com os moveres, né? Quando eu digo moveres, moveres dos homens, congressos, conferências, treinamentos. Então a igreja, ela achou um jeito de sobreviver sem buscar o Espírito Santo. Se tirar isso da igreja brasileira hoje, a igreja brasileira ela fica perdida. E digo mais, se o Espírito Santo sair da igreja, eles não vão nem perceber a saída do Espírito Santo. Então veja bem, nós precisamos buscar o Espírito Santo todo santo dia. Então vamos ver a promessa? Isaías 32:15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e campo fértil será reputado por um bosque. Veja que a comparação, você vai ver muita comparação do Espírito Santo com água. Você vai ver essa comparação é a mais usada. Jesus ele vai dizer lá em João capítulo 7, versículo 37 a 39, João capítulo 7, versículo 37 a 39, ele diz assim: se você tem sede, venha a mim, beba. Se você tem sede, vem até mim, porque de você vai fluir rios de água viva. Ele diz para a samaritana: se você beber da água que eu tenho, você jamais voltará a ter sede. Essa água é a água do Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo dentro de nós que nos satisfaz. A samaritana, ela buscou em 5, 6 homens, e o último nem era marido dela. A realização, a satisfação pessoal, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos completos. Então a promessa do Pai, veja, você vai ver isso. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Ou seja, imagina transformado em uma grande vegetação. Isaías 44:3, lógico que nós estamos falando aqui de uma metáfora, mas essa metáfora é para nos ensinar que nós somos como um deserto, nós somos como uma terra seca. A vida minsu espiritual sem o Espírito Santo é morta, então nós precisamos dele. Você só vai saber a diferença de uma vida de deserto com uma vida com o Espírito Santo é quando realmente você buscá-lo de todo o teu coração e ser emergido, ser enxertado, ser encharcado, aliás, pelo Espírito Santo, estar ali encharcado como aquela esponja, absorvendo essa presença do Espírito Santo. Você vai ver o teu coração, a tua mente, tudo se transforma. Isaías 44:3. Isaías 44:3 vai dizer assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei água sobre quem tem sede e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Veja a importância dessa promessa. Isso está lá em Isaías, nós estamos falando de 750 anos antes de Cristo, por aí. Ezequiel 36, 25, 28. Ezequiel 36, 25 e 28. Vai dizer assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Veja que interessante, a água ela tem esse poder
de limpar. Então toda vez que nós falamos, a água traz vida. Sem água não tem vida. Sem água não tem vegetação. Sem água não tem limpeza. Veja que água se limpa com água. Quando nós falamos dessa água da nossa vida, que nós estamos cheios da imundície desse mundo, como que se lava essa imundície? Não estou falando de água literal, eu estou falando da água do Espírito. Essa água do Espírito, quando nós dizemos água do Espírito, é uma expressão, quando o Espírito Santo, então, ele está agindo em nós, ele vai nos lavando, ele vai nos limpando, é obra dele, entenda isso, não é obra sua. Você precisa entrar debaixo dessa água, mas quem vai te lavar é o Espírito Santo. Os homens querem fazer isso por conta própria, e aí eles se decepcionam, porque você não vai dar conta. Quem faz a limpeza é o Espírito Santo. Quem nos regenera, quem nos lava, quem nos santifica, quem nos aperfeiçoa é o Espírito Santo. Veja no versículo 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. A promessa que nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 4, está falando da promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? Está aí, as promessas estão aqui. Ele vai dar um coração novo, ele vai pôr o espírito dele dentro desse coração, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ele não está falando literal, ele está dizendo, você que é dura serviço, sabe, uma pessoa difícil de ser dobrada, não abre a mão do orgulho, não abre a mão da razão, o Senhor quebranta, transforma essa pessoa parecida com Cristo, dobra essa pessoa no meio. Só Cristo pode fazer essa obra, só pode ser feita essa obra por meio do Espírito Santo em nós, porque é Cristo que nos batiza. A obra do Espírito Santo em nós é essa, de nos assemelharmos a Cristo, mas o Pai está dizendo que Ele colocaria o Espírito dele em nós. Então veja as promessas do Pai. Eu tenho certeza de que eu preciso de um coração novo. Eu tenho certeza de que eu preciso da ação do Espírito Santo todo instante, a todo momento. A questão é que os homens não lembram disso. E não entendem a importância de buscar o Espírito Santo, de buscar essa promessa do Pai. Por isso nós vemos uma igreja hoje doente. Por isso que nós estamos, e quando eu digo nós, eu me incluo, no sentido de que se nós não buscarmos o Espírito Santo, eu também ficarei doente. O Espírito Santo, nós precisamos nos revestir dele, nós precisamos buscá-lo de todo o coração, a todo momento. Quando nós vamos lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 19, vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, brigas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo é uma busca, amém? Através da palavra, através de cânticos, através das orações, através de servir ao Senhor. Versículo 27, e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Veja mais uma vez que a obra de regeneração é do Pai em nós. Quando eu digo é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas veja que é uma obra do Senhor por meio do Espírito Santo em nós. Você não muda ninguém. Você não muda o caráter de ninguém, você não consegue mudar você, nem eu e nem você, quanto mais você querer mudar outra pessoa. Você precisa orar para que o Espírito Santo faça isso. Então olha o que está dizendo aqui, porei o meu Espírito dentro de vós e fareis que andeis, Ele vai fazer eu andar no estatuto dEle, Ele vai me guardar os meus juízos, e Ele vai fazer eu observar esses juízos do Senhor, Ele vai fazer isso em mim. Glória a Deus por isso. Ezequiel 37, versículo 14, mais um texto, eu faço questão de ler, porque nós precisamos dessa promessa. Eu tenho certeza que você também concorda comigo que você precisa disso. O mundo precisa disso.
O mundo precisa dessa promessa. A promessa está aí, mas os homens estão buscando por ela? Não há uma busca somente num dia e fazermos um evento de avivamento e buscarmos o Espírito Santo. Essa busca tem que ser diária, e a oração que nós já fizemos aqui no começo, veja, com a leitura, né, a leitura dentro da liturgia: Senhor, move o teu Espírito em mim, me enche, dá-me um coração novo, me regenera. Essa tem que ser a nossa oração todo dia. Ezequiel 37:14 vai dizer assim: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos poreis na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 39:29, pertinho aí. Ezequiel 39:29 vai dizer: nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. E a promessa mais importante, talvez não mais importante, mas a promessa que de fato se cumpriu em Pentecostes, que é Joel 2:28-29, que essa promessa se resume nesse texto. Todos os textos que eu li estarão resumidos nesse texto, em Joel 2:28-29. Olha o que está dito aqui: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Então veja, essa é a promessa do Pai. Amém? Essa é a promessa do Pai. Quando nós vamos lá em Atos 1:4, voltando para Atos capítulo 1, versículo 4, enquanto eles vão abrindo aí, nós vamos falar também que Jesus falou sobre isso. Agora veja, eu estou mostrando vários textos na Bíblia Sagrada para você ver, relembrando muitos de vocês, relembrando a todos nós, de que essa promessa, ela está aí. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, nós precisamos, em Cristo Jesus, estar com o Espírito Santo. Olha o que vai dizer aí então Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim: o Senhor então, ele determina que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Amém? Vocês viram qual é a promessa do Pai? Eu mostrei vários textos. A promessa do Pai é o derramar do Espírito Santo. Porque nós somos uma terra e precisamos de água. Sem o Espírito Santo nós não temos vida espiritual. Sem o Espírito Santo nós não temos condições de produzir frutos. Nós não vamos produzir fruto do Espírito. Uma terra seca produz alguma coisa? Nada. Então, a ação do Espírito Santo em nós fará com que nós venhamos a produzir frutos, fruto do Espírito. E aí lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, você entende isso. Eu já expliquei aqui em outras pregações que quando nós produzimos fruto do Espírito, não é para nós, é para o outro. Eu já expliquei que qualquer árvore que você vê aí, uma goiabeira, uma árvore de laranja, qualquer pé aí de melancia, seja de pocã, quando você chega nela, ela está ali oferecendo fruto para outro, não é para ela. O cristão, quando ele está sendo habitado, como eu já disse, não existe cristão sem o Espírito Santo. Quando o cristão tem a residência do Espírito Santo, mas quando o cristão está sendo presidido pelo Espírito Santo, esse cristão, ele produz fruto, ele se parece com Cristo, ele age como Cristo, ele começa a produzir frutos do Espírito, ele começa a se parecer muito com Cristo. Olha o quanto nós precisamos dessa promessa para viver uma vida cristã genuína. Então, continuando aí, vai dizer: não saiam de Jerusalém, vocês vão ficar lá até receberem a promessa do Pai. Não saiam de lá. Logicamente, como eu já disse, eu vou explicar mais para frente, o derramamento do Espírito Santo aqui foi algo sobrenatural,
Algo específico da forma que foi, pode acontecer, aconteceu na história, outros avivamentos semelhantes a esse, que faz com que aquele lugar, nós temos na história o avivamento da Rua Azusa, nós temos na história o avivamento do País de Gales, nós temos na história o avivamento que aconteceu na Inglaterra com John Wesley, George Whitefield e Charles Wesley, que tacaram fogo na Inglaterra. E nós temos o avivamento que é um dos que eu mais fico impressionado, que é o avivamento na África do Sul, que aconteceu com os Zulus, por intermédio de Erlo Stegen. Algo que, se você ler, você vai ficar admirado demais. Digita lá na internet, lá, avivamento África dos Zulus, Erlo Stegen. No meio do nada, Deus fez algo extraordinário naquele lugar, algo realmente extraordinário. E aqui Jesus então vai dizer o seguinte, que disse ele, o Pai, mas de mim também ouvistes. Então o Senhor Jesus está dizendo, o Pai fez uma promessa, mas eu também lembrei vocês dessa promessa. Então Jesus ele ensinou, lembrar, porque veja, para nós cristãos, nós temos um problema, aliás, qualquer ser humano, né? De esquecer das coisas. E sempre precisamos repetir a mesma coisa várias vezes. Então, lembrar você que existe a pessoa do Espírito Santo, se uma igreja não ensina isso, se uma igreja não busca, ninguém vem para a igreja aqui e esquece que existe o Espírito Santo. Esquece que existe essa promessa. Esquece que não tem como viver uma vida cristã genuína sem o mover do Espírito Santo ali a todo momento em nós. Mas como eu disse, o Espírito Santo, ele pode estar em nós, mas agindo através de nós é uma comunhão com ele. Então veja que Jesus vai lembrar sobre isso, e olha o que ele vai dizer em Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Vamos lá. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É interessante que tem outros textos aqui, que vai dizer assim, quando você pede ao Senhor, então Ele te dá. Você busca, você vai achar. Você bate e a porta vai se abrir. E no contexto desse texto está falando do Espírito Santo. Mas por alguns irmãos não associarem os evangelhos sinóticos, eles ensinam que isso se trata de algo material, que isso se trata de algo, olha, você pede, você busca, você... Claro, irmão, se eu pedir ao Senhor em oração, se eu buscar e se eu persistir, outros textos vão dizer que realmente persevere na oração, o Senhor vai responder, mas nesse texto está dizendo que o Senhor vai nos dar o Espírito Santo, que é muito mais precioso do que qualquer outra coisa. Irmãos, não há nada mais precioso na vida de um homem do que essa promessa do Espírito Santo em nós, porque todas as outras coisas, elas só vão ter sentido na nossa vida se eu tiver o Espírito Santo agindo em mim. Aí você observa a diferença da fé, de quem realmente tem a ação do Espírito Santo dentro dela. Como que ela enxerga o mundo? A primeira coisa que acontece com o ser humano, com o cristão, a cosmovisão dele muda completamente. A maneira como ele enxerga o mundo, ela muda. Ele começa a observar as coisas que ele não observava antes. Ele começa a valorizar a criação de Deus. Ele começa a sentir desejos profundos pelo reino de Cristo. Ele começa a sentir uma presença do Senhor em todas as circunstâncias. Ele começa a enxergar a ação de Deus em coisas que as pessoas vão achar que é obra do diabo. A coisa está ruim, mas ele está vendo Deus naquilo. As coisas não estão andando bem, mas ele, por ação do Espírito Santo, ele começa a enxergar com os olhos de Cristo. Por isso que não há nada mais importante nessa terra, neste mundo, enquanto vivemos aqui, do que a presença do Espírito Santo dentro de nós, agindo, fluindo dentro de nós. Mas eu preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo. Ah, pastor, eu sou batizado nas águas, eu
No momento das águas eu disse ali, fiz a minha oração, eu confessei, eu aceitei, eu respondi tudo que o pastor disse, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão. Se você creu naquele momento, depois que você creu, eu vou falar isso mais para frente, você então, de fato, recebe o Espírito Santo. Você de fato, naquele momento, pós você crer, você então recebe, você tem o Espírito Santo com você para ali, selando você no corpo de Cristo. Isso é obra do Espírito Santo. Mas agora daqui para frente você precisa criar um relacionamento com Ele, para você desfrutar da obra do Espírito Santo, para você desfrutar da ação do Espírito Santo. Amém? Então Lucas 11:13 vai dizer o que então? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Senhor, me dá o Espírito Santo. Senhor, eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais, eu quero. E você pode fazer essa oração. Lucas 24:49, olha que interessante que vai dizer aí. Lucas 24:49. Lucas 24:49 vai dizer: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Talvez falar isso hoje, as pessoas não têm noção do que seria isso. Irmãos, deixa eu explicar algo para você. Talvez no dia do seu batismo, de lá para cá, você não teve nenhuma uma experiência como os apóstolos tiveram com o Espírito Santo. Isso é a obra dele. Obra de Cristo em nós, esse tipo de batismo com o Espírito Santo. O que eu quero dizer é que nós podemos desfrutar, há uma promessa de algo a mais. O que você vive na sua fé não chega nem perto daquilo que você pode viver em Cristo, por meio do Espírito Santo. Não ache que você já experimentou o máximo da fé cristã aqui. Eu lembro uma vez, David Wilkerson, um homem muito fervoroso, ele fez uma oração muito ousada. Ele, orando, clamava ao Senhor, ele queria mais, ele não se sentia bem com aquilo que ele estava vivendo, ele não se sentia bem com a caminhada que ele estava vivendo, com a vida espiritual dele, e ele disse assim, a oração dele foi assim: Senhor, se o Espírito Santo é isso tudo que eu vivi até agora, eu não quero, mas se tem mais, então eu vou buscar e eu quero que o Senhor faça algo novo em mim. David Wilkerson, ele sai da casa dele e morava numa fazenda. Então no outeiro, ou seja, no morrinho, entre a casa dele e no morrinho, ele ficou lá durante 8 dias, debaixo de uma árvore, dentro do carro dele. Ele falava para a esposa levar comida para ele, e ele não saiu de lá, enquanto ele não recebeu algo novo de Deus. Veja que as preciosidades do Senhor, elas estão disponíveis, mas não é assim. Nós temos que buscar. Ela não está como você chega ali e compra um arroz, um feijão. Não, meu filho. Você vai ter que subir. Você vai ter que se esforçar, buscar de todo o teu coração, perseverar, pedir e perseverar para que você receba essa obra do Espírito em você. João capítulo 7, versículo 39. João capítulo 7, versículo 39. Vai dizer assim: Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Veja que o Senhor Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Você vai ver isso mais para frente nas outras pregações que eu vou estar ministrando. Lá em João capítulo 20, versículo 21, 22... vai dizer ali que o Senhor Jesus Cristo, os apóstolos não tinham o Espírito Santo. Aliás, ninguém recebeu o Espírito Santo da maneira como foi recebido em Pentecostes. Só aconteceu isso depois que Jesus então sobe ao céu. Depois que Jesus ressuscitou, aí sim foi liberada essa promessa. Ele sobe aos céus e aí vem o batismo com o Espírito Santo. Antes, nós só vamos ver em João capítulo 20, versículo 21 e 22, que Jesus sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos. Mas eles eram apóstolos de Cristo e eles não tinham uma efusão do Espírito Santo como nós vimos em Pentecostes.
Veja aí, João capítulo 14, 16, nós estamos caminhando para o final. João capítulo 14, 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem que é o companheiro do cristão nessa terra? O Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai. Quem está no lugar dele, fazendo a obra com a igreja, enquanto a igreja não é levada, é o Espírito Santo. E ele, a pessoa do Espírito Santo, ela é a menos falada no nosso meio. A pessoa do Espírito Santo é a menos buscada nos dias de hoje. Olha o que Jesus disse: eu vou, outro no meu lugar, semelhante, igual, para ficar no lugar dele. Que coisa maravilhosa. Então aqui refutando, né, as heresias que temos aí. Eu tenho vários outros textos, tá? Mas dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa é uma loucura. Interessante que certa vez uma pessoa disse assim: eu não creio na Santíssima Trindade, eu não creio na doutrina da Santíssima Trindade. E a pergunta que eu faço para essa pessoa é o seguinte: qual das três pessoas você não acredita então? Se ele não acredita na Santíssima Trindade, um Deus trino, então eu pergunto para você, qual dos três você não crê? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Eu quero ver a resposta dele. Continuando, João capítulo 15, versículo 26. João capítulo 15, versículo 26. Caminhando aí já para o finalzinho. João capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. É obra do Espírito Santo testificar Cristo em nós. Que maravilha! João 16, 7. João 16, 7, último versículo. Veja que eu falei dos versículos que o Pai disse isso no Velho Testamento. O Pai tinha mencionado através dos profetas. Aqui são versículos que o Filho, que Jesus Cristo, também falou do Espírito Santo. João 16, 7 vai dizer assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu o enviarei. Amém? Então, irmãos, aqui, caminhando para o final. Todos os cristãos, sem exceção, precisam buscar crer nessa promessa do revestimento de poder. O revestimento do poder do Espírito Santo, ele vai te encorajar a ser uma testemunha de Cristo, ele vai te dar ousadia, você não vai ter vergonha de Cristo, você vai defendê-lo aonde você estiver. O batismo com o Espírito Santo, eu vou falar isso ao longo de Atos, a prioridade é ser um mártir de Cristo, é ter encorajamento, é ter autoridade. Eu não sou batizado com o Espírito Santo para ficar dentro da minha casa, ou para ficar, sentindo o poder do Espírito Santo para mim. Não, os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo e eles saíram com ousadia, eles testemunharam para todas as pessoas. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você testemunha na sua casa, você testemunha no teu trabalho, você tem coragem, ousadia, você está pronto para ser morto por Cristo, perder o emprego por causa de Cristo, ser humilhado por causa de Cristo. É isso que o batismo com o Espírito Santo faz conosco. Amém? Então veja esse vigor do Espírito Santo, até porque é impossível sermos testemunhas de Cristo sem o Espírito Santo. Existem promessas importantíssimas a respeito do Espírito Santo sobre nós, como acabamos de ler. A questão está em entender isso e reconhecer que precisamos dessa promessa que eu li, como o ar que nós respiramos. Essas promessas estão na primeira aliança e continuam na segunda aliança, ou seja, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Essa promessa está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Essa promessa, sem dúvida, ela é atemporal até que Cristo volte, e ela está disponível agora
para a igreja, enquanto a igreja está aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo relembrou, afirmou e os exortou para que esperassem que elas fossem cumpridas. Eu quero orar, irmãos, e eu quero fazer essa oração para encerrar dizendo: Senhor, nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. Senhor, nós precisamos de um revestimento de poder do Espírito Santo. Nós precisamos de uma ação do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, de uma forma sobrenatural. O mundo precisa de avivamento. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua igreja. Senhor, como diz o Dr. Lloyd Jones, Senhor Jesus Cristo, o que a igreja leva 50 anos para fazer, o Espírito Santo faz isso em 5 minutos, 5 dias. É uma comparação, é só uma referência dizendo que se o Senhor Jesus Cristo nos inundar com o Espírito Santo, nós iremos viver aquilo que nós lemos. Nós queremos viver algo novo. Nós queremos viver algo novo. Nós precisamos viver algo novo. Nós queremos ver o Espírito Santo agindo. O avivamento é isso. O Espírito Santo agindo, a obra do Espírito. O livro de Atos dos Apóstolos é exatamente isso. Poderia ser chamado dos Atos do Espírito Santo. Porque no livro de Atos inteiro está mostrando sinais, prodígios, maravilhas, conversões, libertações, a expansão, principalmente isso, a expansão do Evangelho. Milhares de pessoas se convertendo ao Evangelho. Senhor, nós precisamos desse derramar do Espírito Santo sobre a igreja, sobre as nações, para que possamos ver novamente, para que possamos, Senhor, ver com os nossos olhos, sentir, poder participar da obra extraordinária do Senhor por meio do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, agindo nos corações, agindo no nosso meio. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso clamor é esse: venha, habite em nós de uma forma extraordinária. Quando eu falo isso, entenda, eu estou dizendo, age na igreja. Habitar em nós é na igreja de uma forma sobrenatural. Faz de novo, o teu povo clama a ti mais uma vez, de novo, faz outra vez. Nós queremos participar de algo sobrenatural. Que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.